Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sempre começo, né, perguntando se está tudo bem e ultimamente é o que mais a gente tem escutado, né? Como é que está? Como é que você está? Hoje nós vamos começar então a semana 1 do PET 5 e nós vamos falar justamente sobre isso, a nossa saúde emocional, né? A gente, em meio a essa pandemia aí, todas essas dificuldades que a gente encontrou, né, de ter que se afastar das pessoas, de ter que mudar a nossa rotina, né? Então todo mundo vem falando, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo vai passar, né? Então assim, a gente tem essa esperança que logo tudo isso vai terminar. Mas como que fica as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos diante toda essa nova adequação que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né? Então, esse PET 5 a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, o como que a gente lidar com isso, como que a gente está se saindo, né, nessa situação, né, difícil que a gente está vivendo na nossa realidade de hoje. Vamos lá, então. Então vamos começar lendo o texto aqui, ó. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de sentir, compreender, valorizar e aplicar efetivamente o poder das emoções como fonte de energia humana, informação, confiança, criatividade e influência. Daniel Goleman. A forma como lidamos com nossas emoções tem influência direta em como lidamos com nós mesmos e em nossos relacionamentos. Podemos descrever de uma forma simples que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, avaliar e gerenciar nossas próprias emoções e as emoções de pessoas em nossa volta. Portanto, a inteligência emocional está diretamente ligada aos relacionamentos e estes, por sua vez, desempenham um papel essencial em como gerenciamos nossas emoções e a forma como agimos de acordo com elas. Em 1995, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman, PhD da Universidade de Harvard, publicou o livro Inteligência Emocional. Os estudos de Goleman posicionaram a IE, inteligência emocional, como um conjunto de competências e habilidades fundamentadas em 5 pilares: autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Então, pessoal, essa inteligência nossa emocional é como a gente consegue lidar com tudo isso, com o que a gente está passando. E isso também influencia as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes você está com um problema lá, pensando uma coisa, que você está com um problema que você precisa resolver, aí vem um amigo seu, começa a falar com você e você está nervoso porque você está preocupado, precisa resolver, você acaba, às vezes, falando alguma coisa de mal para o seu amigo, e aí, então, tá vendo como que afeta, né, o outro, né? Então, assim, por isso que a gente tem que saber, né? A gente tem que tentar se organizar aí, a gente se regular para a gente poder não afetar também com os nossos problemas do outro. Às vezes a pessoa vai trabalhar, tá nervosa em casa porque aconteceu um problema, chega lá, briga com o colega de trabalho, né? Então, tudo isso afeta o nosso emocional. E muito mais agora, com toda essa situação que a gente está vivendo, também afeta o nosso psicológico, né? O que a gente está sentindo, os nossos sentimentos. Então, eu gostaria, antes da gente ir para o próximo aqui, para a próxima atividade, para a primeira atividade, aliás, só para a gente poder entender um pouco essas palavras. Eu gosto sempre de voltar na formação das palavras, porque a gente entende a palavra melhor e também a novas palavras que a gente vai aprendendo, que a gente vai conhecendo, a gente conhecendo um pouquinho da formação, a gente sem conhecer aquela palavra, você sabendo da formação, você consegue entender. Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó, dessa vez do alto. Aqui, tá vendo? Nós temos esse aqui, esse prefixo alto. O que significa alto?
Então, quando uma palavra precede, né, tem esse prefixo auto, ela significa de si mesmo. Então, de si mesmo. Então, é de você que eu tô falando, né? No caso aqui, ó, autoconsciência. O que é a consciência? Você está consciente de alguma coisa. Mas se autoconsciência quer dizer o quê? A consciência sua, de si mesmo, a nossa consciência. Se eu auto me conscientizo, quer dizer o quê? Eu estou me conscientizando, a minha consciência. Então, por exemplo, eu tenho medo de certa coisa. Então, eu tenho consciência, eu analiso aquilo e eu tenho consciência de que aquilo me faz ter medo. Essa que é a autoconsciência, você mesmo se analisar e se conscientizar de alguma coisa. No exemplo aqui que eu estou dando, vamos colocar um exemplo aqui, medo. Então, eu tenho consciência que aquilo me faz ter medo. Então, você já se conscientizou daquilo. Ok. Então, vamos passar para o outro aqui, ó. Autorregulação. Se auto é de si mesmo, então eu vou fazer regulação de quê? De mim mesmo. De mim mesmo. Então, assim, se eu sei que aquilo me provoca medo, eu tenho medo de uma certa coisa, e aí eu vou regular aquilo, ter o equilíbrio daquilo, né? Então, assim, eu sei que aquilo me provoca medo, mas eu também não posso ficar aí apavorada. Então, eu tenho que regular, auto-se regular, a regulação, procurar o equilíbrio seu, né? De você mesmo. E depois, por último, aqui a gente tem a automotivação. Então, auto, de si mesmo. Motivação, a sua própria motivação. Como você se automotiva? Quais são as coisas que te levam a você seguir em frente? Né? Onde você encontra essa motivação? Siga você mesmo, não precisa alguém de fora estar falando, te motivar, mas você se automotiva, porque você tem um motivo, você tem um objetivo, uma coisa que você quer, que você, não, eu quero aquilo, eu vou fazer. Qual que é a tua motivação? O que te move? O que te faz você ir para frente? Né? Então, todos esses autos aqui está relacionado a você mesmo. Como você se conscientiza dos seus sentimentos, né, de suas ações, como você regula isso, qual que é esse ponto de equilíbrio, porque tudo que é muito não é bom e tudo que é pouco também não é bom, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E a automotivação, né? O que te move? Qual que é a sua motivação para você conseguir aquilo que você deseja? Aqui. Peraí. Voltando aqui. Vamos lá, ó. Vamos conferir o que você sabe sobre esses pilares. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos lá a autoconsciência, eu já expliquei, a autorregulação e a automotivação. A empatia. O que seria essa empatia? É se colocar no lugar do outro, né? Às vezes a pessoa tá tendo aquele sentimento, né? E você consegue falar assim, nossa, eu entendo ela, né? Se colocar no lugar do outro. E depois as habilidades sociais. O que são as habilidades sociais? São as habilidades que você como que você consegue interagir dentro da sociedade, né? Então, assim, vamos supor da escola. Você tem como se portar dentro da escola, no meio ali daquela sociedade, né? Você tem a maneira como que você deve agir, como que você deve falar com as pessoas, né? Então, essas habilidades sociais é como que você interage no meio social, dentro da sociedade, dentro da escola, né? Enfim, dentro da sociedade. Vamos lá. Então, aí você vai relacionar essa coluna com a segunda coluna. Se manter motivado? Qual desses itens, né, que a gente acabou de falar que é isso?
o conjunto de capacidades envolvidas na interação social, capacidades de lidar com as próprias emoções, capacidade de reconhecer as próprias emoções, capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros, né? Então você vai relacionar aí, espero ter ajudado nessa explicação, nessa breve explicação, mas se tiverem dúvidas, só me dá um toque, tá? Que daí a gente vê. Mas aí você vai relacionar a primeira com a segunda coluna. 2. Leia abaixo um trecho do artigo sobre inteligência emocional do Instituto Inclusão Brasil. Logo após, escolha o melhor título para cada parágrafo e complete a tabela abaixo. Daniel Goleman vem nos dizer que pessoas desenvolvidas emocionalmente desfrutam de uma situação mais vantajosa em todos os setores da vida. Eles geralmente se sentem mais satisfeitos, são mais eficientes e capazes de dominar os hábitos mentais que determinam a produtividade. As emoções são muito importantes para o exercício da razão ponderada e da ética nas relações. Entre o sentimento e o pensamento, a emoção orienta nossas decisões, exceto quando elas transbordam, porque não entramos em contato com a nossa subjetividade. O inverso também é verdadeiro. Ter apenas um comportamento racional sem levar em considerações os sentimentos envolvidos. 2. De certa forma, temos dois tipos de inteligência, a racional e a emocional. E no final, nossa maneira de proceder é determinada por ambas. 3. Não há dúvida de que a inteligência emocional nos permite conscientizar nossas emoções, compreender os sentimentos dos outros, tolerar as pessoas e frustrações que sofremos no trabalho, adotar uma atitude empática e social, que nos dará maiores possibilidades de desenvolvimento pessoal. 4. A inteligência acadêmica não é suficiente para alcançar o seu sucesso profissional. O QI não faz parte do equilíbrio emocional e os melhores profissionais não são necessariamente os mais inteligentes. Aqueles que conseguem e permanecem em qualquer ambiente social são aqueles que conhecem suas emoções e sabem lidar com elas. A gente ter esse autocontrole é o que a gente precisa ter, né? Às vezes a pessoa vem aí falando alguma coisa pra gente, vontade de responder, mas às vezes a gente tem que ter um autocontrole, né? Na hora do nervosismo, a gente não consegue, né? A gente não pode falar de qualquer jeito, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui, ó, título: Compreendendo as emoções através do IE. Então, você vai fazer o quê? Qual parágrafo, entre do 1 ao 4, você acha que esse título caberia melhor? Compreendendo as emoções através do... Você acha que se encaixa dentro desse título, né? Nem sempre os melhores são os mais inteligentes. Aí você vai encaixar o parágrafo aí que acha que dá certo para esse título. O estudo de Daniel Goleman e os dois tipos de inteligência, tá? Então você só vai relacionar aí qual parágrafo, só você colocar o número do parágrafo que você acha que encaixa nesse título, tá? 3. Sugestão para o nosso próximo encontro. Filme divertidamente. Conheça a história de Riley. Ela vivia feliz em sua cidade até que tudo mudou e ela se vê confusa diante de um misto de emoções. Saiba como Riley conseguiu entender a superar os seus conflitos e emoções, né? É um trabalho que a gente tem que fazer aí, ó, todo dia, né? Da gente conseguir se entender e como a gente equilibrar, né, esses conflitos, esses sentimentos que a gente tem, né, diante dessas diversidades da vida, igual essa pandemia que a gente está tendo, né, muita gente tá sofrendo com isso. Nós todos estamos, né, por ter que mudar a nossa rotina, do que a gente estava aí vivendo de uma vida. Hoje a gente tem que pensar e fazer as coisas de outra maneira, tá? Então eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só me dar um toque que que eu posso, se for possível, eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até